O mundo do hip-hop e do entretenimento foi abalado pela recente prisão de Sean Diddy Combs. Este caso de alto perfil não apenas chocou a indústria da música, mas também capturou a atenção do público em todo o mundo, à medida que novas alegações e processos continuam a surgir. Com o caso de agressão de Diddy se intensificando e a batalha legal se desenrolando no tribunal, as ramificações são enormes. Em um vídeo viral recentemente divulgado, Diddy pode ser visto no tribunal, acompanhado por sua equipe jurídica, lutando para se defender contra as crescentes acusações. A grande questão agora é: a equipe de advogados de Diddy conseguirá navegar por essas águas legais complexas e livrar o rapper das inúmeras ações judiciais que ele enfrenta? Vamos mergulhar nessa história e explorar as possibilidades para Diddy e sua defesa legal. Os problemas legais de Diddy recentemente atingiram novos patamares, quando uma equipe de advogados poderosos anunciou sua intenção de apresentar até 120 acusações de agressão sexual contra ele. Esta revelação surpreendente gerou ondas de choque na indústria do entretenimento, com cada nova alegação aumentando a pressão já significativa sobre a equipe de defesa de Diddy. O principal advogado do caso, Tony Buzbee, está à frente dessa batalha legal, trabalhando incansavelmente para investigar e compilar as alegações de mais de 3.800 pessoas de todos os Estados Unidos que apresentaram queixas contra Diddy. Após revisar meticulosamente os detalhes dessas queixas, Buzbee anunciou que pretende representar 120 dessas pessoas como clientes, todas acusando o magnata do hip-hop de várias formas de má conduta sexual. A natureza das alegações é perturbadora e abrangente, cobrindo atos de agressão sexual, estupro, detenção ilegal, prostituição forçada e abuso sexual de menores, entre outros. Buzbee revelou que ele e sua equipe coletaram provas substanciais das vítimas, incluindo fotos, vídeos e mensagens de texto. Muitas dessas vítimas, afirmou ele, já entraram em contato com o FBI, com outras potencialmente seguindo o mesmo caminho. A gravidade dessas acusações torna-se ainda mais significativa quando se considera que 25 das vítimas eram menores de idade na época dos supostos incidentes, com alguns desses ataques alegados ocorrendo há mais de 25 anos. As queixas contra Diddy pintam um quadro preocupante de abuso e exploração sistêmicos. Muitas vítimas afirmam que foram atraídas para situações comprometedoras por meio de festas que Diddy organizava, incluindo eventos de lançamento de álbuns, festas de feriado e reuniões exclusivas. Nessas festas, elas teriam sido drogadas e, em seguida, submetidas a várias formas de exploração sexual. De acordo com vários relatos, pessoas que buscavam ingressar na indústria do entretenimento foram coagidas a essas situações, com a promessa de fama e sucesso sendo usada como alavanca para pressioná-las a participar. Um caso particularmente angustiante envolve um menino de 9 anos, que supostamente foi prometido um contrato de gravação por Diddy antes de ser agredido sexualmente pelo rapper e outros indivíduos em um estúdio de gravação. Este caso é apenas um exemplo do impacto devastador que essas alegações tiveram, não apenas nas próprias vítimas, mas também na percepção pública de Diddy, que antes era celebrado como um magnata dos negócios e ícone cultural. Apesar das acusações esmagadoras, a equipe jurídica de Diddy continua firme em sua defesa do rapper. Liderada pelo advogado Mark Agnifilo, a equipe de defesa de Diddy mantém que muitos dos encontros sexuais em questão foram consensuais. Agnifilo argumentou que não há evidências que sugiram que qualquer um desses atos ocorreu sem consentimento mútuo e enfatizou que Diddy não forçou ninguém a essas situações contra sua vontade. Além disso, Agnifilo destacou que as imagens de vigilância mostrando Diddy agredindo fisicamente sua ex-namorada, Cassie Ventura, em 2016, já foram abordadas publicamente pelo rapper, que se desculpou por suas ações na época. Embora as imagens tenham sido amplamente condenadas, a equipe jurídica de Diddy insiste que elas não fornecem evidências de tráfico sexual ou qualquer outro delito mais grave. Agnifilo também enquadrou o relacionamento de longa data de Diddy com Ventura como uma história complexa de amor, dor e arrependimento, observando que Diddy desejava ter resolvido seus problemas antes de ela tomar medidas legais contra ele. Enquanto a batalha legal continua, a equipe de defesa de Diddy tem trabalhado incansavelmente para garantir a libertação do rapper do Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, onde ele está preso desde sua prisão. A luta para garantir a libertação de Diddy sob fiança tem sido repleta de desafios. Sua equipe jurídica fez várias tentativas de apelar da decisão do juiz de mantê-lo sob custódia, propondo um pacote de fiança de 50 milhões de dólares, que incluía a casa de Diddy em Miami e a casa de sua mãe como garantia.
Eles também ofereceram impor várias restrições ao rapper, incluindo monitoramento 24 horas, a entrega de seu passaporte e limites rígidos para visitantes em sua casa, permitindo apenas a visita de sua mãe e das mães de seus filhos. Além disso, Diddy seria obrigado a passar por testes de drogas semanais e seria proibido de entrar em contato com qualquer pessoa considerada uma testemunha ou cúmplice. Apesar desses esforços, os apelos de fiança de Diddy foram repetidamente rejeitados. A primeira apelação foi recusada, depois que os promotores argumentaram que Diddy representava um risco de fuga e poderia manipular testemunhas se fosse libertado. Uma apelação subsequente, que incluía o pacote de fiança de US$ 50 milhões, também foi negada. Como resultado, a equipe jurídica de Diddy está agora se preparando para uma terceira apelação e, em uma tentativa de fortalecer seu caso, eles trouxeram uma nova advogada, Alexandra Shapiro. Shapiro é conhecida por seu trabalho representando Sam Bankman-Fried, fundador da agora extinta exchange de criptomoedas FTX, que recentemente foi condenado a 25 anos de prisão. A participação de Shapiro no caso de Diddy levantou sobrancelhas, especialmente porque Bankman-Fried e Diddy estão atualmente detidos no mesmo centro de detenção. Enquanto a equipe jurídica de Diddy continua lutando por sua libertação, rumores e preocupações sobre a segurança do rapper têm circulado. Um informante recente alertou que se Diddy for enviado para a prisão, ele poderá ser alvo de gangues da costa oeste que buscam vingança pela morte de Tupac Shakur. Embora Diddy tenha negado qualquer envolvimento no assassinato de Tupac, teorias da conspiração que o ligam à rivalidade entre a costa leste e a costa oeste nos anos 1990 persistem. O centro de detenção metropolitana, onde Diddy está atualmente detido, é conhecido por sua superlotação, falta de pessoal e frequentes incidentes de violência entre os presos, todos os quais agravam o perigo potencial que ele enfrenta enquanto está encarcerado. Ao mesmo tempo, a descoberta de milhares de garrafas de óleo de bebê e lubrificantes na casa de Diddy durante uma batida policial em março complicou ainda mais sua defesa. Esses itens foram apreendidos como prova, e embora os advogados de Diddy tenham argumentado que os produtos foram comprados em grandes quantidades para uso pessoal, a revelação gerou especulação renovada sobre a natureza das festas e reuniões organizadas pelo rapper. Os advogados de Diddy negaram qualquer conexão entre o óleo de bebê e as acusações de agressão sexual, mas a descoberta só serviu para levantar mais perguntas sobre seu estilo de vida e as acusações contra ele. À medida que os problemas legais de Diddy aumentam, a atenção também está se voltando para outras figuras de alto perfil que podem ter estado envolvidas em suas atividades. Tony Buzbee sugeriu que uma lista de cúmplices em breve será tornada pública, chocando o mundo com os nomes de celebridades que podem ter participado ou se beneficiado dos supostos crimes de Diddy. Esta lista supostamente inclui figuras da música e do entretenimento, bem como parceiros de negócios e figuras políticas. A especulação já começou a girar em torno de alguns dos associados mais próximos de Diddy, incluindo o rapper Jay-Z e vários outros nomes proeminentes na comunidade do hip-hop. Uma revelação particularmente chocante veio do ex-segurança de Diddy, Gene Deal, que afirmou que políticos também estavam envolvidos no caso de agressão sexual de Diddy. Deal alegou que existem gravações de vídeo de políticos participando das notórias festas Freak Off de Diddy, onde muitos dos supostos ataques ocorreram. Entre os políticos mencionados estava o prefeito de Nova York, Eric Adams, que foi visto entregando a chave da cidade a Diddy em uma cerimônia na Times Square. À luz das alegações, o prefeito Adams tem enfrentado pressão crescente, e em uma carta enviada a Diddy em junho, ele pediu ao rapper que devolvesse a chave. As implicações dessas alegações não são apenas legais, mas também profundamente pessoais e profissionais para Diddy. Sua imagem pública, antes a de um empresário celebrado e ícone cultural, sofreu um golpe significativo à medida que essas acusações vieram à tona. O outrora reverenciado magnata do hip-hop agora enfrenta a perspectiva muito real de passar o resto de sua vida atrás das grades se for considerado culpado desses crimes. Para a indústria do entretenimento, este caso representa um ponto de virada, à medida que mais e mais alto perfil vêm sendo investigadas por crimes semelhantes. À medida que o caso contra Diddy continua a se desenrolar, muitos na indústria da música estão lidando com o potencial impacto. Se Diddy for condenado, isso pode ter consequências de longo alcance, não apenas para sua carreira pessoal, mas também para o cenário mais amplo do hip-hop e da cultura popular. Sua queda serve como um lembrete claro de que até as figuras mais poderosas da indústria não estão imunes às consequências de suas ações.
Com cada nova revelação, a batalha legal contra Diddy se torna mais complexa. Sua equipe de defesa está enfrentando uma batalha árdua, à medida que os promotores continuam a reunir provas e mais vítimas se apresentam. Se for considerado culpado, Diddy pode ser condenado a um mínimo de 15 anos de prisão, com a possibilidade de prisão perpétua. As acusações contra ele, incluindo conspiração, tráfico sexual e transporte para fins de prostituição, trazem sérias consequências legais, e o envolvimento de menores no caso apenas aumenta a gravidade da situação. À medida que os procedimentos legais avançam, uma coisa é certa: o mundo estará acompanhando de perto enquanto este caso de alto perfil se desenrola. A equipe jurídica de Diddy, composta por alguns dos advogados mais experientes do campo, precisará trabalhar meticulosamente para enfrentar a montanha de evidências que os promotores reuniram. Eles terão que desacreditar o testemunho das inúmeras acusadoras, encontrar inconsistências nos relatos e contestar a admissibilidade das provas no tribunal. Será uma batalha de estratégia legal e de percepção pública, e o futuro de Diddy está na balança. Para a equipe jurídica de Diddy, a estratégia principal pode envolver questionar a credibilidade das vítimas, lançando dúvidas sobre suas motivações e enquadrando as alegações como tentativas de explorar a fama e a fortuna de Diddy. Os advogados de defesa costumam argumentar que tais acusações são motivadas financeiramente, especialmente quando uma celebridade de alto perfil está envolvida. Além dessas alegações, espera-se que os advogados de Diddy argumentem que grande parte da suposta má conduta sexual foi consensual, como já fizeram em alguns dos casos iniciais. Outro elemento-chave da defesa de Diddy provavelmente se concentrará em desacreditar as provas da acusação. Como visto em casos de alto perfil dessa natureza, as equipes de defesa costumam contestar a admissibilidade das provas, especialmente quando envolvem depoimentos de eventos que supostamente ocorreram há muitos anos. Dado o caráter das acusações, algumas das quais remontam a décadas, a equipe de defesa de Diddy pode argumentar que as memórias se desvanecem com o tempo e que as testemunhas podem se lembrar de detalhes de forma imprecisa. Essa pode ser uma tática particularmente importante ao lidar com alegações de vítimas que eram menores de idade na época, pois suas lembranças dos eventos podem ser escrutinadas com mais rigor. Além disso, a equipe de Diddy provavelmente contestará os métodos utilizados para reunir provas, especialmente se houver preocupações sobre como as autoridades obtiveram comunicações ou apreenderam propriedades. Em casos envolvendo réus de alto perfil, muitas vezes há disputas sobre direitos de privacidade e a legalidade de certas buscas, particularmente se a defesa acreditar que a acusação ultrapassou seus limites. A descoberta do óleo de bebê e lubrificantes, por exemplo, já se tornou um ponto controverso, com os advogados de Diddy questionando a relevância desses itens para o caso. A opinião pública desempenhará um papel significativo no julgamento de Diddy, e administrar a narrativa será crucial para ambos os lados. Como em qualquer caso de alto perfil, a mídia estará acompanhando cada desenvolvimento, e a equipe jurídica de Diddy precisará elaborar cuidadosamente suas declarações públicas para manter o máximo possível da reputação do rapper. O controle de danos já começou, com os advogados de Diddy insistindo que muitas das alegações são falsas ou exageradas. Um aspecto-chave dessa batalha de relações públicas será administrar as percepções dos fãs de longa data de Diddy e seus colegas da indústria. Enquanto algumas celebridades se distanciaram do magnata do hip-hop, outras permaneceram em silêncio ou expressaram apoio. A indústria do entretenimento, em particular, estará observando de perto para ver como esse caso evolui, pois tem o potencial de perturbar relações e parcerias de longa data. O destino dos empreendimentos comerciais de Diddy, incluindo sua gravadora e outros empreendimentos empresariais, pode depender de como o público o percebe após essas alegações. Para a acusação, a tarefa de influenciar a opinião pública é igualmente importante. Os promotores provavelmente continuarão a fornecer atualizações à mídia, posicionando cuidadosamente o caso como uma luta pela justiça para as muitas vítimas. Tony Buzbee, o principal advogado das vítimas, já adotou uma abordagem proativa em sua comunicação com o público, enfatizando que não deixará pedra sobre pedra em sua busca por justiça. Essa estratégia agressiva serve para reunir apoio público para as vítimas, muitas das quais já falaram sobre suas experiências. À medida que mais detalhes do caso surgem, o possível envolvimento de outras celebridades tornou-se um ponto significativo de interesse. A indústria do entretenimento há muito tempo está cheia de rumores de má conduta e abuso, mas o caso de Diddy trouxe essas questões à tona de uma maneira que poucos outros escândalos fizeram.
Se as acusações forem comprovadas, isso pode desencadear um acerto de contas mais amplo dentro da indústria, semelhante ao que foi desencadeado pelo movimento Issues Me Too, que expôs o assédio sexual generalizado e agressão em Hollywood. Já nomes como Justin Bieber, Usher e Jennifer Lopez foram mencionados em conexão com o caso, seja por meio de associações passadas com Diddy ou especulação sobre seu conhecimento de suas ações. Essas conexões colocaram uma pressão imensa sobre essas celebridades, muitas das quais optaram por permanecer em silêncio, em vez de abordar publicamente a situação. No entanto, quanto mais esse caso se arrasta, mais difícil pode se tornar para aqueles próximos a Diddy evitar tomar uma posição. O possível envolvimento de figuras políticas como o prefeito de Nova York, Eric Adams, também adicionou uma nova camada de complexidade ao caso. Se for comprovado que políticos ou outras figuras de alto perfil participaram ou encobriram os supostos crimes de Diddy, o escândalo pode se expandir muito além do mundo da música e do entretenimento. Isso não seria apenas um desastre pessoal para Diddy, mas também poderia implicar figuras poderosas que o apoiaram ao longo de sua carreira. Além das consequências legais e sociais, o caso pode também inspirar conversas mais amplas sobre a cultura de silêncio e cumplicidade na indústria do entretenimento. Por anos, houve sussurros sobre o lado mais sombrio da fama, mas poucos casos resultaram em ações legais tão extensas. O caso de Diddy pode se tornar um ponto de virada, encorajando mais vítimas a se manifestarem e pressionando a indústria a adotar políticas mais rigorosas para prevenir abuso e exploração. Embora a equipe jurídica de Diddy até agora tenha mantido uma postura firme na luta contra as acusações, a possibilidade de um acordo judicial permanece. Em casos de alto perfil envolvendo acusações tão sérias, acordos judiciais são frequentemente usados como uma maneira de evitar o risco de um julgamento prolongado e uma sentença de prisão ainda mais longa. No entanto, aceitar um acordo exigiria que Diddy admitisse algum nível de culpa, o que poderia prejudicar seriamente sua reputação e carreira. Dada a natureza das acusações e as extensas evidências que os promotores alegam ter, um acordo judicial pode ser uma opção mais atraente à medida que o julgamento avança. Isso permitiria que Diddy evitasse as penalidades mais severas, incluindo uma sentença de prisão perpétua, embora ainda enfrentasse repercussões legais e financeiras significativas. Sua equipe jurídica terá que pesar os potenciais benefícios de um acordo judicial contra os riscos de ir a julgamento, onde o resultado pode ser muito menos favorável. Acordos judiciais também trazem seus próprios desafios, especialmente em casos envolvendo múltiplas vítimas. As vítimas podem sentir que a justiça não foi plenamente alcançada se Diddy não enfrentar as penalidades máximas por suas ações. Em alguns casos, as vítimas se opuseram aos acordos judiciais, argumentando que eles permitem que indivíduos poderosos escapem de uma plena responsabilização. Isso pode ser um fator significativo no caso de Diddy, onde muitas das vítimas já expressaram o desejo de ver o rapper totalmente processado por seus supostos crimes. À medida que o caso continua a evoluir, fica claro que as apostas são incrivelmente altas, não apenas para Diddy, mas para toda a indústria da música. Se Diddy for considerado culpado, isso pode enviar ondas de choque através do mundo do entretenimento, levando a um novo escrutínio sobre outras figuras de alto perfil e seu comportamento. O caso já levantou questões desconfortáveis sobre a tolerância da indústria ao comportamento abusivo e sua tendência de proteger indivíduos poderosos às custas das vítimas. Além disso, as implicações financeiras de um veredicto de culpado podem ser devastadoras para o império empresarial de Diddy. Sua marca, construída sobre décadas de sucesso na música, moda e empreendedorismo, poderia desmoronar se ele fosse condenado. Patrocinadores, parceiros comerciais e colaboradores provavelmente cortariam laços, e seu legado poderia ser para sempre manchado por essas alegações. Por outro lado, o caso também poderia provocar uma mudança em como a indústria da música lida com alegações de má conduta. Nos últimos anos, houve um movimento crescente para responsabilizar celebridades por suas ações, e o caso de Diddy poderia servir como um catalisador para mais reformas. Gravadoras, promotores de shows e outros atores da indústria podem ser forçados a adotar processos de verificação mais rigorosos e a levar as alegações de abuso mais a sério. Se Diddy for finalmente condenado pelas acusações contra ele, as consequências serão severas. Como mencionado anteriormente, as acusações que ele enfrenta, conspiração, tráfico sexual e transporte para prostituição, estão entre as mais graves do sistema legal. Se condenado, Diddy pode ser sentenciado a um mínimo de 15 anos de prisão, com a possibilidade de prisão perpétua.
Esses crimes, particularmente aqueles envolvendo menores, são considerados especialmente graves e os tribunais provavelmente imporão as penas mais duras disponíveis. Além da sentença de prisão, Diddy enfrentaria penalidades financeiras significativas, incluindo possíveis ações civis das vítimas. O impacto financeiro dessas ações judiciais pode ser substancial, especialmente se os bens de Diddy estiverem atrelados a honorários legais e acordos. Seus empreendimentos comerciais, incluindo sua gravadora e marca de moda, provavelmente sofreriam também, à medida que patrocinadores e parceiros se distanciam do escândalo. Além das ramificações legais e financeiras, um veredito de culpado provavelmente marcaria o fim da carreira de Diddy. Mesmo se ele cumprisse sua sentença e eventualmente fosse libertado, o estigma dessas acusações seria difícil de superar. Figuras públicas que são condenadas por crimes envolvendo má conduta sexual, particularmente aqueles envolvendo menores, geralmente encontram impossível reconstruir suas carreiras. A reputação de Diddy, antes a de um empresário celebrado e ícone cultural, seria irreparavelmente danificada. Enquanto aguardamos o desfecho desse caso, fica claro que a batalha legal está longe de terminar. Diddy e sua equipe de advogados continuarão a lutar por sua liberdade, mas as evidências contra ele estão se acumulando e as apostas não poderiam ser maiores. Para as vítimas, este caso representa uma chance de finalmente ver a justiça ser feita após anos de sofrimento em silêncio. Para o público, é um lembrete de que ninguém está acima da lei, nem mesmo um magnata da música tão poderoso quanto Diddy. O que você acha? Diddy será capaz de se defender com sucesso? Ou este é o começo do fim para o ícone do hip-hop? Deixe-me saber seus pensamentos na seção de comentários. E se você quiser ficar atualizado sobre este caso e outros semelhantes, não se esqueça de se inscrever e clicar no próximo card na tela.